que está ligado na palavra de Deus. O reino do céu já tomou posse. Porque Deus já falou e já confirmou através da sua palavra. Mas Deus, Ele é Deus de maravilha. Ele é Deus de abundância. Então Ele tem um pouquinho mais para mim e para você nessa noite. Já foi lido aqui, através da vida do nosso irmão, o presbítero Márcio, no livro de Atos, a conversão de Saulo. Quem era Saulo? Um perseguidor daqueles que adoravam e pregavam a palavra de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então era uma pessoa totalmente ao contrário do que foi Ananias. Louvado seja Deus. Era uma pessoa totalmente oposto um do outro. Louvado seja Deus. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, no meu trabalho, ali aquela palavra vinha queimando o meu coração, e eu não imaginava, irmãos, que hoje estaria aqui. Porque era para o pastor estar aqui. Mas Deus, através da sua graça, poder e misericórdia, Ele tem tudo estratégico. O nosso pastor, ele é um pastor que ele não para. É verdade. Para que ele possa tirar um tempinho para ele, Deus tem que apertar o parafuso dele e colocar ele no leito, porque senão ele não para. E quando Deus quer, Ele faz. É verdade. Porque Ele é Deus, dono de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Ele me ligou, era aproximadamente quase 18 horas. Agora eu tenho um convite de última hora para você. E Deus já tinha me convocado. E o pastor me fez o convite. Porque quando Deus colocou aquela palavra no meu coração, Ele já sabia que eu estaria aqui. Louvado seja Deus. E eu não entendia. Porque ao chegar aqui, foi lida essa palavra. Palavra essa que disse que a conversão de Saulo. E a palavra que Deus colocou no meu coração, nós vamos entrar em 3 tópicos. Para podermos entender um pouco mais. Confesso que não sou um pregador, simplesmente eu gosto, amo falar de Jesus Cristo. E a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra bem conhecida da igreja, no livro de Isaías, capítulo de número 43 e versículo 13. Mais especificadamente a parte A do versículo. Mas vamos ler inteiro. Livro de Isaías, capítulo de número 43 e versículo de número 13. Os irmãos que puderem e quiserem ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, aleluia, será breve para não cansar os irmãos. Porque está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, ou em outras Bíblias escrito, eu sou. Aleluia. E nenhum há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Glória a Deus. Assim como na minha vida já foi falado nesta noite, que antes mesmo de você sonhar em estar aqui, Deus, Ele já havia preparado a sua estadia aqui. Como já foi dito, seja para adorar ou seja para se tratar. Aleluia. Deus, Ele já sabia. Você ainda não, mas Ele já sabia. Porque Deus, Ele já sabia que Saulo, como já foi dito aqui, recordando aonde ele vai falar que esse será nas minhas mãos. E aqui somos todos nós. O instrumento nas mãos do Senhor. Porque na minha vida não foi diferente. Outrora eu vivia no meio das drogas. Eu disse que quando Deus preparasse e Ele colocasse ao meu coração, Ele ia falar um pouco da minha história. Eu não vim para falar de mim, eu vim para falar de Jesus, aquele que mudou a minha vida. Aleluia! Mas é preciso que os irmãos conheçam a parte pouquíssima da minha vida, para que os irmãos possam entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque como já foi lido nesta noite,
Para Deus nada é impossível. Até mesmo um perseguidor de cristão se torna um pregador da palavra. Porque Deus quis assim. Louvado seja Deus. Então outrora eu vivia lá fora, aprisionado nas drogas, aprisionado às bebidas, aprisionado ao vício do cigarro, aprisionado à prostituição. Sim, prostituição. Então, a minha vida era regrada de muitos pecados. Minha mãe, uma mulher de Deus, mulher de oração, vivia de joelhos prostrado em favor da minha vida. Mesmo todos dizendo: esse não tem mais jeito. Deixa essa imundícia para lá. Não perca mais seu tempo orando por quem não quer mudança. E a minha mãe, crendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, foi fiel e permaneceu em oração. Eu chegava nas baladas no começo da manhã, já início de tarde, e ali estava minha mãe com os olhos inchados, de tanto chorar. Parte por minha causa, mas parte pela presença do Espírito Santo. Aleluia! Porque todo aquele que busca, encontra. É verdade. A palavra de Deus diz isso, que todo aquele que busca, encontra. Então mesmo que você esteja de joelho prostrado orando por uma ocasião, o Espírito Santo de Deus te visita para te dar força, para te dar graça, para te dar um pouco mais de alegria que a vida não tem. Então, ali eu me deparava com aquela situação e eu me sentia constrangido pelo fato de ver a minha mãe sofrendo daquela forma e daquela. Mas aquele constrangimento, aquela vergonha durava somente ao ponto de eu se deitar, dormir, me recuperar e sair novamente. E aquilo começava tudo outra vez. Glória. Para mim, entre aspas, momentos de gozo, prazer, abundância. Mas para minha querida mãe, momentos de angústia, aflição, dor, sofrimento. Mas mesmo assim ela foi perseverante. Permaneceu fiel orando. Permaneceu fiel jejuando. Aleluia. E um certo dia, e eu vou ser sincero aos irmãos, o diabo falasse de Jesus para mim, vou falar a palavra crente. Eu dizia, crente até o diabo é. Vocês não vêm com essas conversas fiadas do meu lado, não, porque isso aí é tudo conversa com todo mundo. Eu odiava crente. Meu tio, hoje, alguns dos irmãos conhecem ele, pastor conhecido como Davizão Serralheiro. Ele vinha falar de Jesus para mim, nós discutia mesmo ao ponto de se pegar os dois. De tanto que ele vinha falar e eu não aceitava. Eu jogava o passado dele na pregava, enfim. Mas tudo isso era trabalhar de Deus. Aos olhos de muitos eu já não tinha mais jeito. Eu confesso aos irmãos que eu cheguei a ouvir que nem o diabo me queria no inferno. Porque se eu fosse lá, eu ia tomar o lugar dele lá. Por aí você imagina a benção que eu era. Para as pessoas dizerem, esse cara é tão ruim que nem o diabo quer ir lá. Porque se ele for lá, ele vai tomar o lugar do cão lá. Então, o diabo prefere que ele fique aqui na terra mesmo. Eu ouvi isso. Confesso aos irmãos que de imediato aquilo senti até um orgulho de ser aquilo. Mas depois parece que aquilo foi pesado na minha consciência. Eu falei, nossa, tão mal assim, tão ruim assim, ao ponto de nem o diabo me querer lá. E aquilo começou a refletir dentro de mim. E eu comecei a remoer, trabalhar de Deus. Preciso alguém ter a coragem de dizer isso para mim, para que eu pudesse refletir um pouco mais em cima daquilo. E através das orações da minha mãe ali, Deus foi trabalhando.
Deus foi trabalhando. E quando menos eu esperei, porque eu não queria, jamais eu imaginei ser um cristão. Jesus é fiel. Eu não queria, jamais eu imaginei ser um cristão. Eu costumo dizer cristão, porque tem diferença do crente e do cristão. Tem diferença. Glória a Deus, Jesus. Outrora eu trago essa diferença explicada na palavra de Deus, para que os irmãos possam entender e sair de fato ciente de que a palavra de Deus está afirmando isso para nós. Aleluia, Mas que tem uma grande diferença entre o crente e o cristão, tem. E ali eu nunca sonhei com isso. Mas eu sempre tive algo dentro de mim. Que se fosse para mim mudar de vida, eu queria mudar da água para o vinho. Não ficar nesse meio, onde eu vou, onde eu não vou, faço, não faço. Por quê? Eu sou uma pessoa decidida. Nada na vida do ser humano é fácil. Nada. Mas quando se sabe que tem um Deus do impossível junto de nós, nada para nós se torna difícil. Tudo para nós às vezes complicado, mas nada é impossível para aquele que no agir de Deus. E quando eu menos esperei, eu me encontrava dentro de uma igreja. Igreja essa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Precisamente ali na AD do pastor, próximo ao hospital, pastor Francisco. E aí eu cheguei, sentei lá no fundo, e confesso aos irmãos que eu confesso que quando eu me dei conta, eu já tinha aceitado a Jesus Cristo. E falei, Senhor, eu não posso. Glória a Deus, Jesus. Mas o Senhor pode. Aleluia. O Senhor conhece cada pedacinho do meu coração. Glória a Deus. Eu sei que eu vou sofrer crítica, eu sei que eu vou sofrer afronta, eu sei que eu vou sofrer tudo que eu sofri até hoje. Mas sim, eu fiz alguém sofrer. Mas eu sei, Pai, que o Senhor estará comigo, me segurando nas minhas mãos, me dando força, graça e determinação para ser pregador da tua palavra. Porque se for para mim ser um cristão que simplesmente mais um em meio àqueles, eu não quero, Senhor. Aleluia. E ali, meus irmãos, as drogas já deixou de fazer parte da minha vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E ali eu dentro de mim, eu era daqueles que o dia que eu quiser eu paro. Eu era desse. O dia que eu quiser, não, que eu. O dia que eu quiser eu paro. Mentiroso. O pior mentiroso, irmão, é aquele que mente tão bem que acredita na sua própria mentira. Esse é o pior mentiroso que existe. Porque aquele cara que mente, mas você sabe que ele está mentindo, ou seja, esse aí não presta nem para mentir. Então vai servir a Deus mesmo, que é o meu caminho, porque você não tem. Aleluia, Jesus. Agora o cara, quando ele tem uma lábia tão boa que ele mente e acredita na mentira dele mesmo. Esse eu vou mandar você, é perigoso. É perigoso. E ali eu mentia para mim mesmo, que o dia que eu quiser eu paro. E eu orava a Deus. Eu chorava. Ó, você vê, eu tomava banho, eu vestia a calça assim, e sem camisa. Eu ia lá, minha mulher ia tomar banho e eu ia lá fora. Isso antes de ir para a igreja. Antes de ir para a igreja 7 horas, às 6h20, 6h30. Meia demora assim. Aí eu ia lá, só com a calça na perna, tá, bonito. Cigarrão. Fumava o cigarrão, acabava o cigarrão, vestia o terno, a gravata e tudo aqui. Achando que ninguém se deu o cigarro. E aí eu falava para Deus, Senhor, me ajuda, Deus. Porque olha para você ver, irmãos. Que a gente quer roubar a graça de Deus para a gente. Não tinha conhecimento. E eu falava assim, Senhor, eu chorava, Senhor, eu quero ser liberto do cigarro.
eu quero ser liberto do cigarro. O vício das drogas, que é o mais difícil, eu consegui me libertar. O vício da bebida, pai, que é o mais difícil, eu consegui me libertar. E eu orava todo dia assim, todo dia. A palavra de Deus fala que nós nunca devemos orar repetidamente. Mas eu não sabia da palavra de Deus. E Deus foi misericordioso comigo. Mas Ele falou daquele jeitinho. Eu imagino Jesus dizendo assim, ó. Eu já disse isso aqui, né? A calmaria do nosso Deus. A calmaria de Jesus dizendo assim: em verdade eu vos digo. Eu vejo Jesus assim, eu viajo nessa frase, em verdade. Vendo Jesus numa calmaria, numa mansidão, porém com uma autoridade, meus irmãos, que jamais nós vamos ver outro homem ter essa autoridade. E aí Deus disse assim para mim, num belo dia, eu nessa mesma oração, eu acho que Jesus se irou, de certa forma, falou: hoje eu vou falar com esse cara aí. E ele falou desse jeito no meu coração, desse jeitinho, ó. Toma vergonha na tua cara. Porque você disse que da bebida e das drogas você se libertou. Mentiroso. Porque para você o impossível era a bebida e as drogas. Para você era impossível. No entanto que você um dia usava, não usava mais. Então isso foi o que? Agir de Deus. Porque Deus ele é perfeito. E o cigarro que eu achava possível, Deus falou: agora é contigo. Eu quero ver o tamanho da sua vontade. Porque assim, a gente falar que quer servir a Deus é fácil. O duro é servir. O duro é renunciar ao pecado, às coisas boas que tem no mundo. Porque se eu disser que o pecado é ruim, eu estou mentindo. É verdade. O pecado é maravilhoso, porém as consequências dele são amargas. Então ali eu fui egoísta com Deus e comigo mesmo, achando que eu tinha me libertado do vício das drogas e da bebida. Tolice minha. Foi libertação de Deus. No entanto que foi instantâneo. E o cigarro, Deus ele deixou para ver qual era o tamanho da minha decisão mesmo. Se de fato eu queria ser um cristão mesmo. Confesso aos irmãos que eu tentei 1, 2, 3 e fracassei. Parava de fumar, ficava 15 dias, um mês. Mas com oração e jejum, hoje eu posso dizer aos irmãos que eu sou um verdadeiro servo do Senhor. Não bebo, não fumo, não me prostituo mais e procuro fugir do pecado. Porque a palavra de Deus fala: fugir da aparência do mal. Então nós temos que fugir, não por medo, porque a água mole pega dura, tanto bate um dia. Então, se você puder se desviar do pecado, sai fora. De durão, de poderoso, super-homem que nós não somos. Somos homens e mulheres de Deus, mas não somos Deus. Nem sendo Deus. Aleluia! Entrando aqui nos 3 tópicos que eu havia dito, irmãos, que nós vamos entender um pouquinho sobre o primeiro tópico. Nós vamos aceitar a Jesus, é o primeiro passo que nós temos que dar. Aí você vai me dizer: mas isso aí nós já sabemos. Aqui todo mundo é cristão, todo mundo conhece a palavra de Deus. Mas no último tópico, nem todos os cristãos gostam de ouvir isso. Mas é necessário nós ouvirmos para podermos entender e compreender e de fato fazer aquilo que o Senhor deseja. Livro de João, capítulo de número 14. Aleluia. Louvado seja Deus. E o versículo de número 16. A palavra de Deus ela vai nos afirmar que muitas das vezes nós tentamos atalhos em nossas vidas. Nós tentamos atalhos em nossas vidas. É verdade. Mas todos os atalhos acabam sempre no mesmo lugar. Aleluia. Todos os atalhos, eles acabam sempre no mesmo lugar. O povo que murmurou lá no deserto, rodaram
Rodaram tanto e acabaram na onde? Porque quiseram tomar um atalho. É verdade. E Deus, ele fala através da sua palavra, livro de João 14, versículo 6, está escrito assim, ó. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Então não tem outro caminho que não seja Jesus. Aleluia. Muitas das vezes Aleluia. eu ouço, já ouvi pessoas dizendo, eu pedia, não estou discriminando religião. Eu não discrimino religião, eu prego Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito na sua palavra. Isso na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, isso numa Bíblia simples e também numa Bíblia qualquer uma, de qualquer uma denominação. Há nomes. Então, enfim, eu peço que a pessoa traga a vossa Bíblia e eu peço para a pessoa abrir no versículo e no capítulo, e a pessoa vai ler. Fulano fala, eu pedi a fulano, pedi a ciclano, pedi a beltrano. Só há um intermediador entre nós. E esse nome se chama Jesus. Ele chama a habilidade para si. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai, há várias interpretações. Se você for arrebatado agora, você aceitando Jesus, crendo o que é o Filho do Deus vivo e que veio à cruz do Calvário para te salvar do pecado, você vai ao Pai, morar na Nova Jerusalém. Aleluia. Mas eu também posso ir ao Pai sem ter que ser arrebatado. Mas de que forma? De joelhos prostrados, levando minhas orações no nome de Jesus Cristo, que certamente chegará a Deus. Porque aqui está escrito, ninguém vai ao Pai. Então não adianta eu dobrar o joelho e falar, presbítero Márcio, leva minha oração até Deus. Presbítero fulano, ou padre não sei das, ou mãe não sei. A palavra de Deus está dizendo, ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por mim quem? Jesus de Nazaré. Então quando você se prostra de joelho por uma causa que aos teus olhos é impossível e diz, Jesus, me ajuda, leva esta oração até o trono do Deus Todo-Poderoso, porque mesmo sendo falho e pecador, eu ouvi a tua palavra, peço perdão a ti por todos os meus pecados, falhas, transgressões e iniquidades, reconheço todos eles diante de ti, mas eu lhe peço, leva a minha oração até o trono do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho plena convicção de que a sua oração chegará ao trono mais rápido do que você imagina. Mais rápido do que você imagina. Porque a palavra de Deus fala que a minha e a tua fé, se ela for semelhante a um grão de mostarda, é o suficiente para que Deus possa mover a terra, mover os céus para te abençoar. Porque qual é o pai? A palavra de Deus ela diz: qual é o pai de um filho pedindo um pão e dá uma pedra? Nós somos falhos, pecadores, temos erros. Às vezes nos viramos, voltamos. Mas eu duvido que se o teu filho pedir um Danone para você e você não tiver condições financeiras de comprar, isso corta o teu coração como se fosse uma navalha. Imagina Deus, que é perfeito. O amor dele é incondicional. Não se mede, não se tem como entender o tamanho desse amor pelas nossas vidas.
Então, se eu e você, que somos falhos, temos um amor limitado, como podemos dizer, porque o maior amor de um pai para com o filho, de um filho para com a mãe, esse é um dos maiores amor que eu conheço até hoje. É verdade. É o amor materno. É um amor que, se você perguntar para alguém, é difícil de medir. Mas se esse é grande, o de Deus ainda é grande. Aleluia. Então a sua palavra está dizendo: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então saia daqui ciente de que não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Prostre o seu joelho, ore sempre em nome de Jesus Cristo, e você receberá vitória certamente disso. Aleluia. Depois eu quero que você entre comigo lá no livro de João também, um pouquinho mais atrás. De João, capítulo de número 8. Para nós entendermos um pouquinho também. Confesso que não passa as horas. Vou passar. Não gosto mais. Não passa não. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todos acharam? Eu gosto que os irmãos acompanhem para que os irmãos leiam e saibam que de fato o que eu estou falando não é eu falando, é a palavra de Deus. A minha Bíblia está escrita, a sua também está escrita. E a qualquer que você pegar vai estar escrito exatamente. Grande Deus. Agora nós vamos ler lá. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. Está escrito assim, ó: eis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então qual o primeiro passo? Aceitar Jesus Cristo. Ah, mas eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo, enfim. Irmãos, ninguém está aqui para julgar o pecado de ninguém. Nós estamos aqui para mostrar o caminho para você. Para mostrar o caminho. Ninguém está te obrigando a seguir esse caminho. Mas a própria palavra me diz, não tem outro caminho. Todos eles são. Você tem duas opções. Ou aceita, ou aceita. Aleluia. É o melhor caminho. Aceitar a Jesus Cristo. E depois, o segundo passo, presbítero, conhecer Jesus. Aleluia. Mas aí eu já vi falar para conhecer, já ouvi. Mas para me conhecer Jesus eu tenho que morrer, igual foi dito. Através da palavra que foi lida. Como posso eu, sendo um homem velho, nascer de novo? Eu tenho que entrar dentro da minha mãe? A gente distorce a palavra de Deus, irmão, para tentar engambelar, como eu posso dizer, assim, maquiar os erros da gente. Né? Como que eu vou conhecer Jesus se ele não está mais aqui na terra? Ele já está, né? Porque a palavra de Deus diz, no livro de João também fala, 14, se não me falha a memória: eis que eu vou ao Pai, vos preparar para vos morar. Outra coisa que muitos dizem que vai morar na terra, e eu estou fora. Não vejo a hora de herdar Nova Jerusalém. Aleluia. Oh, grande Deus. Aleluia. Mas e aí, Pedro? Como que eu vou conhecer Jesus se ele já está lá com Deus? Eu tenho que morrer, tá? Mas não é necessário você morrer. E como que eu vou conhecer para me poder ser liberto? Porque aqui está escrito: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Como que eu vou conhecer a verdade? Como que eu vou conhecer Jesus? É fácil, não é preciso ter uma Bíblia dessa aqui. Oh, grande Deus. Não é preciso, porque essa aqui é grande, é pesada. Mas qualquer Bíblia que você tiver, né, assim, entre aspas, tá? A exceção aqui é João Ferreira de Almeida, para ninguém se enganar por aí, porque a própria palavra de Deus fala que nos fins dos tempos, eis que se levantariam falsos profetas que enganariam até mesmo os meus escolhidos. Ou seja, então se nós não estiver ligado na verdadeira palavra de Deus, pode ser que venham uns lobos aí disfarçados de ovelha aí e derruba você na rasteira. Então seja, primeira coisa, oração. É o foco principal. Depois, conhecer Jesus Cristo. Vamos conhecer Jesus Cristo? Vamos. Através da palavra. Aleluia. Porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai moldando
e mudando nossos caráteres, Aleluia. as nossas manias, os nossos linguajares, as nossas atitudes. Porque as pessoas falam, mas o Espírito Santo não constrange. Constrange. Aleluia. Porque quando você se pega diante de uma situação que... Um exemplo básico que eu vou citar aqui para que todos possam entender. Você vê essa caneta em cima desse coisa aqui, certo? Se ela está aí, possivelmente alguém tenha esquecido. Correto? Ela não ia num passe de mágica aparecer aí. Então, se é um simples fato que você vai entender. Se você porventura vê essa caneta aqui, você fala, olha, eu preciso de uma dessa. Eu queria exatamente uma dessa, porque essa aqui é boa, não passa do outro lado. Aquelas que você passa assim, fica só na folha. Essa aqui dentro. Achei taxado, porque eu relaxado. É isso que dizia na escola antigamente, né? Sai aqui, ó. O Espírito Santo já. Não é certo. Devolvo porque não é sua. Imediatamente é um constrangimento, irmão, que você não faz ideia. É algo que te constrange de uma forma que você pede perdão 1 milhão de vezes e se sente em falha por ter não cometido, mas teve a intenção. É verdade. O suficiente para o Espírito Santo dizer que você está errado. E ali imediatamente você é constrangido de uma forma que eu creio que você nunca mais vai fazer isso. Porque é um constrangimento. E toda vez que você pensar lá quilômetros, milhares, você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar desse dia e você não vai mexer em nada. Então é algo que você tem que conhecer a palavra de Deus. E através de conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai te moldando, ele vai te dando. Porque eu vi as pessoas falarem assim, pai, pensa num povo louco. Eu queria entender, compreender como que um abençoado desse ali, logo no comecinho, eu sentadinho lá no fundo, porque tinha vergonha de ficar com o meu deleite. O abençoado consegue ler meia dúzia de palavras ali, rapaz, e falar um tantão desse aí. Eu queria saber como é que eu faço isso aí, é coisa de louco. Eu falei assim, pô, é tudo louco, eu não consigo entender de forma alguma. E de fato, irmãos, temos que reconhecer que nós somos loucos. Loucos por Jesus, loucos pela presença do Espírito Santo. Aleluia! Porque quando nós nos sentimos distanciados da presença, é algo tão triste. Quando você sente uma vez na sua vida a presença do Espírito Santo, nunca mais você vai querer se afastar dela. Porque é uma alegria incondicional. Por mais que tudo esteja, você tem a certeza. Deus vai mudar a história. Aleluia. Deus vai pagar o cativo. Aleluia. Pode o mar estar revoltado. Jesus Cristo tem poder para acalmar todo e qualquer coisa. E eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é algo que você sente a alegria e sabe que a vitória é certa. Aleluia, Jesus. Então é necessário que você conheça, para que a sua vida de fato possa ser transformada. Mas eu não sei ler, não é preciso. Ouvir. E a palavra de Deus fala que ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Não é por pregar ou por ler, mas se você é convertido pelo ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então mesmo que você não saiba ler, você sabe ouvir. Grande Deus. E ouvindo, muitas das vezes você aprende mais do que lendo. É verdade. Mas se você ouvir e puder ler, glória a Deus, porque aí você vai abençoar aquilo mais rapidamente. E aí eu leio, mas não entendo nada. Continue lendo e pedindo ao Espírito Santo, me ensina a entender o que Deus de fato quer comigo. Eu tenho certeza que menos dia do que você imagina, você vai ler um versículo e o
dirigente tem que puxar aqui, é 9 horas, para. E você tá ali 1h10 e o cara puxando seu monitor, deixa Deus, Deus abençoe. E é assim, irmãos, porque é magnífico. Eu me controlo porque já escutei muito assim. Aí já eu fico meio esquerdo no relógio, mas já tomei muito puxando paletó para poder parar. Eu vou fazer isso não matar. Se não voltar mais, glória a Deus, porque eu me considero um pregador dos últimos dias. Eu sei que não vai ter muito tempo para me voltar de novo, então o que eu fizer de bom para Jesus agora é o que importa. Amanhã não existe, né? E ontem também já passou, então glória a Deus por isso. Aleluia. E para finalizarmos, porque a palavra de Deus também fala, né? Eu não estou incentivando os irmãos a passar do lar, não. Porque a palavra de Deus fala assim, ó. Sejais moderado em tudo, né? Então ela dá uma palma e também dá um respaldo ali para você trabalhar no eixo. Porque aquele que é desobediência não é do reino do céu, né? É a palavra de Deus que fala. E para finalizar, irmãos, uma parte que os cristãos que gostam. Mas se você não gostar, você vai ter que aprender. Glória a Deus. Porque para herdar o reino do céu, você tem que obedecer. Não o que eu falo. Porque eu sou ser humano igual a você. Mas você é obrigado a obedecer a palavra de Deus. Porque se você não obedecer, nada feito. Livro de Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 22. Vou ler o último versículo, tentar expressar o que o Espírito Santo me colocar no coração. E nós vamos encerrar, finalizando. No final dessa pregação, o irmão que for orar pelo final, nós vamos levantar um clamor pela vida do pastor Gustavo. Amém. Para que Deus venha repreender essas retaliações. E, enfim, fazer a sua vontade na vida do céu. Todos acharam o livro de Tiago, capítulo de número 1, o versículo de 22. O livro de Tiago é lá pro finzinho da vida. Todos acharam? E só tem profeta aqui. Essa história de profeta aqui, qualquer dia eu vou vir. Aqui só tem zero na palavra. Parece até que está numa selva, só tem zero. Glória, assim que eu gosto. Todos acharam? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Alguém quer ler aí para mim, para não ficar só eu lendo? Pode ler, se levante de pé e leia. Está escrito o que aí? Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Glória a Deus. A minha Bíblia está um pouquinho diferente, mas vocês entenderam, né? Deu para entender, né? Aqui agora eu vou ler a minha, ó. Tornai-vos, pois, praticante da... A minha é um pouquinho mais dura. Um pouquinho mais dura, é para... Aleluia, Jesus. Para o mané. Tornai-vos, pois, praticante da palavra de Deus. Da palavra. Não somente ouvinte. Olha que palavra forte. Aleluia, enganando-vos a si mesmo. Aleluia, Jesus. O que é que eu falei no começo da pregação? Confesso ao meu irmão que eu não tinha preparado isso aqui não, ó. E eu não sabia que ia ler. Eu preparei a palavra em si. Glória a Deus. O que é que foi lido aqui? Né? O que é que foi falado? Que o pior mentiroso não é aquele que engana os outros. O pior mentiroso é aquele que engana a si mesmo. A palavra de Deus está confirmando aqui, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Não adianta você aceitar Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo, mas não aplicar a palavra dele na sua vida. Você vai ficar da mesma forma. Exemplo básico que eu dou, na maioria, eu não sou um palestrante, já falei que eu não sou nem pregador, pela misericórdia de Deus não posso falar de Jesus. Mas eu sempre gosto de frisar esse exemplo básico, porque eu sou popular, eu sou chamado verdadeiro caipira. Aleluia. Eu não gosto de sair com dúvida e nem deixar ninguém com dúvida. Eu gosto de expressar as coisas da forma que todos possam entender, para depois não querer jogar a culpa na gente que está pregando. Ah, eu não sei porque o irmão lá não falou nada com nada, não entendi nada e eu não vou fazer.
Então, se você não fizer, você não vai fazer porque o problema é seu. Aqui vai dizer, tornai-vos, o que eu disse, não adianta você aceitar, conhecer, mas tem que obedecer. Por quê? Se você está doente, correto? Você vai fazer o quê? Orar a Deus primeiramente. Mas Deus também deixou a medicina para o nosso auxílio. Então, se você falar, não vou no médico, porque eu tenho Deus e eu não preciso de... Você está sendo hipócrita. A palavra de Deus já falou, sejais moderado em tudo. Certo? E se porventura você pegar uma simples gripe e o seu corpo se deteriorar por egoísmo da vossa parte, se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã. Porque a palavra de Deus fala que o responsável pelo templo e morada do Espírito Santo de Deus é míssimo. O templo e morada do Espírito Santo não é essa casa aqui, não. Não é esse barraco feito de madeira, ou quer dizer feito de concreto, ou quer dizer feito de tijolo. Enfim, aonde é que nós estivermos, lá o Espírito Santo é presente, mas através das nossas vidas, não através do templo. Tá? Então você vai ao médico, correto? Você está doente, já orou, a coisa não melhorou, vou procurar auxílio dos médicos. Dr. Lucas foi um grande. Então, você vai ao médico. Lá o médico vai analisar o seu quadro. Se for necessário, ele vai procurar mandar você fazer alguns exames para que ele possa ter convicção que ele vai tratar. E depois desses exames chegar lá, ele vai analisar os exames, vai te fazer uma prescrição médica. Esse é necessário. Você vai sair de lá de posse de uma receita, vai chegar na farmácia, o farmacêutico vai pegar a receita, vai interpretar a letra do médico, que é bem difícil, né? Não é para todo mundo entender. Enfim, vai escrever lá na caixinha lá, quantidade de comprimido, a quantidade de hora, quantas vezes por dia, enfim. E aí você chega na sua casa e joga aí assim, um monte de remédio lá em cima da geladeira, ou em cima da mesa, enfim. Põe lá assim, ó. E deita lá na cama. Você vai sarar? Pode sarar, porque se Deus quiser, ele faz um milagre. Mas você está sendo egoísta. Você está sendo hipócrita. Não vai sarar. Mas e se você tomar os remédios certinho, certinha? Obviamente que você sare até mesmo antes do tempo que você, e até mesmo o médico preveu. Porque você está tomando uma medicação e está obedecendo a Deus. Automaticamente a sua cura vai ser instantânea. Porque a ação do medicamento mais a ação de Deus. Porque você está sendo submisso, está sendo uma pessoa correta. Certo? Então é necessário que você ingira o medicamento da forma e da maneira prescrita pelo médico, para que você venha a ser curado, correto? O que você quer dizer com isso, presbítero? Para finalizar, não adianta você aceitar Jesus Cristo, não adianta você conhecer Jesus Cristo, mas se você não obedecer a Jesus Cristo, sua vida não vai mudar. Sua vida não vai ser transformada. Porque você tem que ser o quê? Submisso à palavra de Deus. Não é submisso a mim que estou aqui hoje. Não é submisso às autoridades tão somente. Porque a palavra de Deus fala também. Certo? Submisso às autoridades, porque toda exceção, toda autoridade levantada é permissão de Deus. Assim foi na vida de Jó. Então não queira você achar que consegue driblar a Deus. Não pense você que consegue enganar a Deus. Se você quer mudança, comece primeiramente abrindo o seu coração para Deus. Mesmo que tudo e todos digam que é impossível. Eu sou
sou prova viva, tenho plena convicção e muito orgulho em dizer que eu sou um caso vivido. Aonde todos diziam que não tinha mais jeito, aonde todos já desenganaram dizendo que, ó, esse cara aí, ó, já era. Destino dele, dentro de um caixão ou dentro de uma penitenciária. A honra e glória do meu Deus. Nunca trabalhei de velório, nada. Então nunca cheguei perto do caixão no quesito se aproximar assim. Se for para morrer, eu sei. Com Cristo eu vou para qualquer canto. Mas, enfim, se você obedecer e a sua vida não mudar, Glória a Deus. nunca mais eu volto aqui pregar o Evangelho de Deus. Nunca mais você vai me ver dizendo que Cristo é justo, fiel, verdadeiro. Nunca mais. Agora, se você ler a palavra e aplicar na sua vida, você pode ter certeza que o impossível, ele se torna possível. Porque foi lido nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Não importa o que os outros vão dizer, não. Deixa apontar, deixa falar. Caiu ou não? Aí, levanta, se põe de pé. Deus está lá de pé para segurar as tuas mãos. Não te deixe ser apontado pelo inimigo, porque o diabo veio somente para uma coisa: matar, roubar e destruir, e apontar o teu passado, de que você fez ou deixou de fazer. Porque assim era comigo. Quando meu tio vinha pregar a palavra de Deus para mim, eu apelava e jogava lá o passado. Então deixa o passado para trás. Se tu cair, se levante e tenha plena convicção que Deus sempre estará de pé para te segurar nas suas mãos e caminhar contigo aonde quer que você for. Pode ser no vale da sombra da morte, lá Deus estará contigo. Seja numa viagem internacional, lá Deus estará contigo. Tudo nessa vida é permissão de Deus. Louvado seja. Amém, meus irmãos? Passei 3 minutos. 3 minutos, 21 e 3. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com a paz do Senhor. Não esqueça de orar pela vida do Ministério de Deus, pastor Gustavo. E também pela minha.